Olá, amigos. Nós vamos mais para uma conversa, né? Mais um bate-papo sobre algumas das informações mais importantes na área de instrumentação, automação, tratamento de sinais, né? Que isso é tão importante para a gente. Eu espero que seja bem útil para vocês. Bem, quando eu comecei a trabalhar, o instrumentista era quase um relojoeiro. Ele trabalhava com instrumentos que eram baseados em fole e alavancas. Então, hoje em dia já não funciona mais assim, né? Hoje em dia nós temos outras formas de trabalho. Quando nós, ali no fim dos anos 70, nós tínhamos mais peças mecânicas e eletromecânicas do que peças de eletrônica. No começo dos anos 80, nós começamos a ter então instrumentos analógicos e depois, no meio dos anos 80, instrumentos digitais. Mas os problemas que nós tínhamos com os sistemas pneumáticos, de mandar sinal pneumático, nós tínhamos perda de sinal, era tudo tinha que ser compensado, tinha que ter amplificador de linha, buffers e tudo mais, não deixou de existir, porque nós tínhamos esse caos aí que você está vendo. Uma unidade industrial, ela é caótica. Então você está ali com um instrumento, do outro lado tem um soldador, do outro lado tem um encanador, tem um motor, né? Nesse caso aqui, você está vendo essas bombas, né? Às vezes essas bombas emperram, ou o motor começa a gerar muito ruído, esse ruído todo vai para a linha. Às vezes as bombas começam a ter problemas de cavitação. Problemas de cavitação podem gerar também uma espécie de transporte de fuga de ruídos do motor diretamente para o fluido de linha. Enfim, esse tipo de instalação é a mais comum, essa coisa caótica, tudo montado um por cima do outro, tentando otimizar melhores os espaços, né? E isso traz um grande problema para quem trabalha com instrumentação, automação e controle de processo. Esse ruído que vai mascarar o sinal que você está mandando. Então, aconteceram várias melhorias na forma de você controlar um processo. Então você, por exemplo, passou do controle direto para um controle ponto a ponto, para um sistema SDCD, porém tudo isso ainda tinha a questão como tratar o meu sinal. Quando nós saímos daquela parte pneumática e saímos da parte analógica, quando começaram a entrar os microprocessadores nos sistemas, nós tínhamos instrumentos como esse que você está vendo aí, né? Instrumentos eletrônicos com processador aqui dentro, e aqui você tinha toda a fiação mesmo, por exemplo, alarme, tinha que tirar um fio de um contato de alarme aqui. O 420 que abrir ou fechar uma válvula tinha que sair daqui. Se tinha um PWM, tinha que sair daqui. Então, na verdade, você tinha cabos que saíam daqui e iam para uma caixa para distribuição desse sinal. Então, de repente, nós tínhamos um CLP, uma unidade remota, um IHM, um sistema SCADA, um OPC, PSIS, mas e o sinal que vai para eles? Quanto que é confiável? O quanto que eu falo para você que, olha, nós temos aqui 150 graus e realmente ali naquele ponto tem 150 graus, só que o cabo que vai mandar lá para o meu controlador, quanto que vai chegar lá? Vai chegar a 150, 160, 120, 130? Quanto que o ruído vai abafar esse sinal? Bem, então, com o sistema SCADA, nós tínhamos um computador, um CLP e tínhamos lá um controlador. Então, essa forma ficou muito interessante para você ter uma visão do que você está controlando. Agora, quanto aos instrumentos de linha que pegam o sinal e transmitem para ele, não muda. As entradas do CLP, os I/Os estão aqui, mas elas precisam de informação correta. Aqui nós temos uma tela de uma unidade, né? E nessa unidade você vê que tudo que acontece no campo eu posso ter aqui. Eu posso fazer a paginação, né? O nome disso é paginação, de alarmes, de controle,
do que está em manutenção, do que foi retirado. Então eu tenho tudo isso informando. Porém, voltamos à questão. E quanto desse sinal aí é fiel? Qual é a porcentagem desse sinal, da fidelidade desse sinal? Bem, então nós temos aqui, ó, um sistema de campo com filtros Hart e fiação de campo. Aqui, essa fiação de campo vai mandar para um gabinete. Esse gabinete aqui é onde estão os barramentos de controle de I/O, as entradas do controlador ou do CLP, um gerenciador lógico, aqui a parte de aplicação, né, a parte de OBC e a estação do operador. Quando nós falamos de cabeamento em Hart, também não quer dizer muita coisa, só quer dizer o seguinte, que você está mandando 4/20, ele está pegando um sinal Hart para compor lá uma outra informação, ou está fazendo isso em cima de uma rede Hart. Aí já melhora um pouco. Aí você já está trabalhando com mapeamento de rede. Aí melhora um pouco. Mas se for 4/20 e o sistema de erros, de ruídos, nós começamos a colocar controladores o mais perto possível dentro das unidades. Da unidade de tratamento, da unidade de escocagem. Então, esse comprimento de cabo começou a ficar reduzido. Esse comprimento de cabo começou a ficar reduzido. Então, esse controlador controla só e gerencia só essa unidade. Esse controlador gerencia só essa unidade. E esse controlador gerencia só esse carregamento. Tudo isso entra aqui numa rede e vai para a sala de controle. Isso aqui, ó, essa parte aqui, que vai para a sala de controle, tem seus problemas. Por exemplo, redes não são deterministas. Ou seja, quando eu coloco aqui, eu digo, olha, eu quero que você feche essa válvula, eu tenho que garantir que essa válvula feche. Se eu quero que você abra essa válvula, eu tenho que garantir que essa válvula abra. Só que, muitas vezes, um pacote de rede pode ter problema e aquela informação que você queria que chegasse numa determinada velocidade não chega. Ela vai chegar depois. Por muitas vezes, uma unidade que às vezes até é perigosa, né, uma unidade que tem que ter um controle bem eficiente, ela fica fora do ar. E o operador fica meio que sem saber o que está acontecendo. Devido a isso, se criaram outras estratégias de controle. Por exemplo, o controlador continua atuando independente da tela do meu operador. Independente das funções, ele pega as últimas setagens e vão mantendo naquela condição. O meu operador, ele tem lá com ele um sistema supervisório. Então vamos entender assim, ó. Eu tenho que ter instrumentos para pegar o meu sinal, eu tenho que ter um equipamento, né, que no caso é um CLP ou um controlador de I/O de um SDCD, para tratar esse sinal, e tenho que ter um computador que faça com que tudo que foi tratado, toda aquela lógica, seja devolvida para o operador num sistema visual lógico, eficiente, né? Que ele não precise ficar tentando deduzir o que é aquilo. Tem que ser claro para ele, né? Ele não pode pegar uma tela verde e ficar tentando entender o que é aquilo, que ponto é aquele. E quando aquela informação chega para o computador, ela chega exatamente assim. Ela chega uma tabela, né? Que são os bits de rede, né? São os pacotes de rede. E essa tabela de pacote de rede só está dando para ele ali números, né, que ele não ia conseguir identificar na velocidade que precisa. Então o sistema supervisório, e aí tem vários sistemas supervisórios, cada fabricante tem um, e tem outros que não fabricam a parte de hardware, só o sistema supervisório, fazem exatamente isso. Trazem para o operador a informação na posição correta, no gráfico melhor possível, com a melhor paginação possível, com a melhor sequência de alarme possível. Veja que o supervisório não faz lógica, ele pega aquela lógica e traduz de uma forma visual. Um CLP. Bem, a primeira vez que eu vi um CLP era uma pasta 007, uma pasta pequena, que a pessoa falou para mim assim, com os olhos brilhando, que aquilo ali dava partida em 6 motores. Hoje, um CLP
bobinho, ele faz lógica, ele faz a entrada 420, ele faz rampa, ele faz controle de temperatura, ele faz PID, enfim, ele faz um monte de coisa. Então ele deixou de ser aquele equipamento voltado para a parte lógica de motores para ser exatamente um gerenciador de planta. Algumas pessoas da área de automação ainda torcem o nariz para um CLP fazendo PID, né, fazendo controle, porque ele tem um limite de fazer controle. Ele não pode fazer controles indefinidos, né? Assim, eu posso entrar com 1000 aqui, não. Ele tem um limite para fazer isso, né? Diferente de um SDCD que tem uma quantidade enorme de PIDs que ele pode fazer. Então, nós temos um controlador lógico programável que ele compartilha entradas e saídas, né? E ele tem a função de fazer liga-desliga de processos grandes, fazer alarmes e intertravamentos de sistemas grandes e complexos e fazer controle PID de processos pequenos ou associado a um PC, que é um sistema SCADA. E outra coisa que ele pode fazer também é coletar dados, mas chegou um momento que havia outros equipamentos que podiam fazer coleta de dados e que podiam deixar liberado o CLP para fazer outras coisas. Então o sistema SCADA, que quer dizer controle supervisório e aquisição de dados, é constituído de um CLP, mais um PC, mais um software de sistema supervisório. Se você tem esses três, você pode fazer um controle de uma refinaria, de uma plataforma marinha, de uma fábrica de biscoito, de uma fábrica de bombom, da pequena fábrica de balinha. Você faz qualquer coisa, você não tem necessidade de pensar, com SCADA eu só posso fazer alguma coisa muito grande, de uma unidade muito grande, uma petroquímica, uma química. Não, com o CLP você pode até trabalhar só com motores, ou com motores e entradas analógicas, motores e alarmes, né? Um CLP, um PC, um sistema supervisório, que se chama SCADA, é justamente um passo na simplicidade, né? Um passo naquela pessoa que precisa de um sistema de controle e não tem como comprar um SDCD. Veja que antigamente, quando se falava assim, olha, eu queria ver um SDCD, se você falasse de menos de 500 pontos, o pessoal do SDCD que fabricava, né, nem olhava na sua cara mais, ele desligava o telefone. Hoje, com o sistema SCADA, é tranquilo você fazer automação de qualquer sistema. Um SCADA e um CLP mais PC mais o sistema supervisório, ele pode trabalhar com redes de comunicação e pode trabalhar com cabos ponto a ponto, tudo ao mesmo tempo agora. Então eu mando para o meu CLP instrumentos que trabalham em rede. Posso mandar para ele também instrumentos que trabalham 4 a 20. Posso mandar para eles instrumentos que trabalham com o sistema HART. Eu posso trabalhar com redes com vários protocolos, não precisa ser um único protocolo. Posso ter uma rede com vários protocolos, entrando em cada cartão do meu CLP. E lá o meu supervisório vai gerenciar esse mapa de bits, vai gerenciar esse mapa de rede e dizer para mim, olha, estou tirando as informações e colocando aqui. E eu posso ter não apenas uma unidade, ó, esse caso aqui eu tenho o meu I/O ligado num sistema. Esse sistema aqui está ligado em outro sistema. Eu posso ter aqui, ó, um computador para o meu operador e um computador para o meu engenheiro de processo. Eu posso ter um computador também só para o meu pessoal de manutenção fazer a parte de preventiva. Então, eu posso ter baias na minha sala de controle, onde eu vou ter alguém da manutenção, alguém do processo e alguém da operação. O IHM. Bem, o IHM, ele é aquele equipamento que quando você tem, por exemplo, um compressor de médio porte, e esse compressor tem muitos pontos, tem muitas verificações, tem lubrificação, enfim, tem muita coisa para ser feita. O IHM fica montado ali do lado dele, com o CLP alimentando os pontos desse IHM, e esse IHM vai fazendo o controle daquela máquina. Através dessa tela aqui, ele pode fazer todos os sets, o operador pode estar ali acertando, verificando, vendo gráficos e tudo mais. E sai desse IHM um cabo de rede, vai lá para o SDCD, simplesmente dá o resumo
da situação daquele compressor. Ou seja, o compressor está totalmente na mão de uma outra máquina. A máquina só dá o resumo para o SDCD. O SDCD então não liga com esses pontos, ele só dá a leitura do resumo de página. Para ficar mais claro, se acontecer alguma coisa com esse compressor, esse sistema de HM vai alertar o operador, que vai tomar providências, e se ele não tomar, o sistema mesmo toma e desliga a máquina. Então nós temos um CLP, um cabo serial ligado no IHM, uma forma simples. E podemos ter um CLP, um cabo do CLP ligado por rede, né, que pode ser Profibus, Ethernet, ControlNet, né, ligados aqui no IHM e ligados no PC do operador. Então o PC do operador recebe os resumos dessa tela aqui. Aqui é uma estação de operação digital. Então nós temos aqui a simbologia da ISA, né? Painel cego, que seria a CPU aqui. O display, que seria o monitor. Um painel cego, que seria o configurador de rede. Podia ser uma switch aqui, um hub. E aqui embaixo nós temos o instrumento lá na sala de controle, né? Fazendo a parte de pegar os dados e mandar aqui para cima. Como eu falei para vocês, no passado, olha, isso era o que tinha atrás de um painel. Você vê que aqui, ó, são tubos, esses tubos são tubos de ar comprimido. Ó, os vermelhos são sinais, os amarelos são alimentações. E vai jogando aqui para cima, onde aqui em cima tinha um monte de registradores enormes que ficavam aqui em cima. Aqui embaixo você vê que você tem instrumentos elétricos, instrumentos eletrônicos, e mais para baixo você tem instrumentos pneumáticos. Então isso aqui era o caos para você ter ruído, porque você tinha que ter as habilidades de um relojoeiro, as habilidades de um técnico de eletrônica e as habilidades de um instrumentista. Hoje o painel ficou assim. Você tem I/Os e cabos de entradas de I/Os. Temos aqui em cima uma fonte e aqui nós temos a traseira de um IHM. Em algumas fábricas, e muitas fábricas ainda, você vai encontrar isso aqui, ó, JBA, JBS, JBE, ou seja, caixa de ligação, de borneira de ligação dos instrumentos para alimentação de 24 volts, contatos e controles, instrumentos que são 4A20, né? Essa JPE seria eletrônico. Todos esses cabos que entram ali dos instrumentos mandam um multicabo daquela caixa, mandam um multicabo aqui por um leito de cabo, às vezes um eletroduto, mas não, a grande maioria é leito de cabo. Esses cabos todos juntos é um varal de ruídos, entendeu? É como se fosse uma antena. Tudo que tem de ruído nessa planta vai estar nesse cabo. Aí o que você faz para fazer assim, diminuir os erros desse problema, né? Você pode usar um aterramento bom, você pode usar cabos shielddados, você pode shieldar só de um lado, você pode aterrar o leito, você pode usar cabo par trançado. Então assim, as técnicas são muitas e você vai usando todas, na tentativa de cada uma diminuir um pouco o teu problema. Porém, ainda assim é um problema. Então vamos ver aqui. Eu tenho válvulas que são saídas, né? São as saídas do meu controle. Então, válvulas que vão atuar lá no meu sistema. Tenho transmissores que são entradas para o meu controle. Hoje em dia, a gente nem usa mais instrumentos de mercoide, pressostato. Se usa elementos eletrônicos que eu tenho mais garantias, né? Então, mesmo a parte de chaveamento é feito com instrumentos 4A20. Raramente você vai encontrar numa empresa grande alguém fazendo controle de pressostato, usando realmente um pressostato mercoide. Vai usar um sistema eletrônico 4A20. Bem, esses sistemas entram aqui numa caixa, e essa caixa aqui, que é aquela caixa que você viu lá, a JBE, vai pegar todos esses sinais aqui e vai mandar no multicabo.
E esse multicabo vai pegar todos esses sinais. Esse multicabo vem, e entra aqui num painel chamado painel de cross. Esse painel de cross, ou painel de rearranjo, sai um cabo, que é um cabo especial para as remotas. Esse cabo das remotas vai para os I/Os e vai, já passado pela lógica que tem aqui, vai informar o meu computador, né, onde eu estou rodando a minha tela com as informações que vão ser atualizadas. Então vai rodar lá as imagens com todas as atualizações que eu preciso. Só que essas caixas, ó, quando elas estão bacanas, elas estão assim. Entra água, entra sujeira, entra pó. Quando estão bacanas, elas são assim, bem identificadas e tal. Só que elas ficam assim com o tempo. O pessoal vai mexendo, vai fazendo manutenção, vai tirando cabo, vai deixando o cabo solto. Tem borne que fica solto, tem cabo que não está bem preso. Enfim, tem bornes aqui, ó, que já estão úmidos, alguns já estão até oxidados. Tudo isso vai fazer que aquela tua temperatura de 110 graus esteja mais ou menos 100, mais ou menos 190. Para isso, nós usamos unidades remotas. As unidades remotas têm essa característica aí que você está vendo. Eu entro com todas as minhas informações aqui no barramento da remota. Dentro desse barramento, eu tenho um sistema de tratamento desse sinal. Então, se eu tenho um instrumento como o Thermopar, já vai ser de milivolts para 4 a 20. Se eu tenho um instrumento 4 a 20, já vai sair daí 4 a 20 para a rede. Porque a saída desse equipamento é um cabo de rede de fibra ótica que vai lá para o meu sistema. E aí acabou o meu problema. Porque quando eu estou falando em fibra, acabou o meu problema. O meu problema está em mandar o melhor sinal possível para que esse sistema de aquisição de dados envie todos de uma vez só, via fibra, lá para o meu sistema. E aí tem outras preocupações. Por exemplo, aqui eu vou ter um sistema cabo fibra. E lá no meu painel eu vou ter um sistema fibra cabo. Porque dentro do meu sistema roda cabo de novo. O que vai acontecer? Se eu tenho cabo fibra aqui e lá tenho fibra cabo, eu tenho que ter uma conversação entre esses dois pontos. Ou seja, os protocolos de comunicação desses dois conversores têm que ser exatamente iguais. Não pode haver nenhum problema entre, olha, uma revisão é 0.5 e outra revisão é 0.5.6. Não dá para fazer assim. Então, toda essa comunicação vai ficar dependendo se a pessoa está casando as mesmas informações, se o protocolo de informação aqui for o mesmo. E às vezes não é. Aqui eu tenho uma unidade remota, mais ou menos mostrando, eu tenho uma CPU, os cartões da remota, só desmontando no trilho, né? Aqui eu tenho uma unidade remota e aqui é para você ver o seguinte, ó. Depois que eu vou fazer a aquisição da unidade, eu tenho que dizer exatamente quantos instrumentos vão ficar aqui. Exatamente quantos e quais são, para que ela venha com os componentes vamos dizer assim, linearização corretos. Ou seja, os meus transdutores têm que estar corretos. Veja aqui, ó, que todos esses em azul são intrinsecamente seguros, né? E eu tenho o número fechado aqui. Eu não consigo colocar mais nenhum instrumento aqui. Se eu tiver que colocar mais um, eu vou ter que comprar outra. Então, uma remota, ela tem uma característica bem interessante. Ela é feita para aquela situação, para aquele ponto. E eu não posso furar uma remota para colocar outro ponto, porque eu nem cartão vou ter mais aqui dentro. Aqui eu tenho aquele painel que a gente viu lá, que era remota por unidade, que eu mostrei para vocês no começo. Então, esse é um desses painéis. Quando você tem muito ponto, você tem uma remota desse tamanho aqui, ó. E aqui, ó, é a parte de I/O, ó, toda a parte de I/O. E aqui essa parte azul aqui está dizendo que toda essa parte de I/O, possivelmente aqui, ó, não dá para ver pela parte de baixo, mas todos devem ser intrínsecos, senão ele não teria essa parte azul aqui de intrinsecamente seguro.
Aqui eu tenho um I/O que já vai direto para uma unidade de HM. Então eu entro com todos os sinais e o IHM trata esses sinais e manda um sinal de rede para o meu SDCD. Aqui, dentro da unidade remota, o que você vai encontrar é isso aqui. Por exemplo, esse componente é componente para a zona 2. Isso é para uma classificação diária, né? Um momento a gente vai falar sobre isso. E aqui, olha, é um componente para a zona 1. Você vai ver que o transdutor de temperatura de milivolts para 4A20 é exatamente igual assim, à caixa externa, né? É exatamente igual ao que vai receber aqui o 4A20 para fazer, por exemplo, alarme, chaveamento. Então eles são exatamente iguais. Se você só muda mesmo o número, parte número dele. Então, para cada um, você tem que dizer, olha, estou com esse sinal aqui. Então, o fabricante já vai mandar a remota com o condicionador de sinal correto. Você vê, eu tenho botões de emergência, eu tenho sistemas cegos de transmissão de pressão, eu tenho transmissores de vazão, eu tenho aqui ó, um analisador, por exemplo, um detetor de gás, por exemplo. Tudo isso são I/Os, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um motor que está ligado no inversor de frequência. Então, tudo isso aqui são I/Os, né? O inversor de frequência é considerado uma saída para o motor. E isso tudo aqui ó, são consideradas entradas para o meu sistema. Todas essas condições aqui devem ser pensadas na hora que você vai tratar o sinal dentro de uma remota, porque para cada um eu vou ter o elemento correto de tratar esse sinal. Por exemplo, eu posso mandar para uma remota um sistema como esse aqui, que é um sistema Profibus. Então esse aqui ó, é um Profibus, esses cabos entram nesse link, e desse link aqui eu saio com cabo diretamente para a minha remota. E a minha remota vai transformar aquilo ali num cabo de fibra que vai para o SDCD. Então não é só cabo 4A20 que eu posso colocar lá, eu posso colocar protocolos de rede lá dentro também. Aqui é uma sala de operação. Então você vê, hoje em dia, aquela coisa caótica que nós tínhamos, e essa é uma sala de operação para o pessoal de elétrica, já não é mais. Antigamente você tinha um sistema de CCM, era uma loucura. Hoje você tem o CCM com um sistema de remoto integrado, que são os CCMs inteligentes. Então as partidas e liga, desliga, corrente de motor, verificar a corrente, se o motor está com problema de partida ou não, é feito através de uma remota, que ela manda todos esses dados digitalmente para você. Então não é só o processo que tem uma característica de controle mais eficiente. A parte elétrica hoje, ela é totalmente dominada por redes e cada rede mais específica que a outra, cada rede mais segura que a outra. A estação de operação digital, né? Então você vê, nós temos que vantagens com isso? O processo acaba virando em tempo real. Como eu falei para vocês, existem alguns problemas de redes que não são deterministas, mas para o tempo de um processo, você consegue uma boa qualidade. A sinalização do estado operacional de equipamentos, gráficos de tendência, registro de eventos, emissão de relatórios e, lógico, anúncio e reconhecimento de alarme. Tudo isso era feito antigamente com um sistema cabeado. Muito cabo, muito ruído. Hoje é feito à base de cabos de protocolo que vem lá de uma remota e a remota fica o mais perto possível da concentração de sinais. Tá certo? E temos as redes industriais que vão mandar toda essa informação de um centro de controle por rádio para outros lugares. Por exemplo, a Petrobras, né? A Petrobras, o centro de comunicação da Petrobras fica lá no Rio de Janeiro. E todas as unidades da Petrobras, da Transpetro, tem uma parabólica que manda para esse centro operacional, e eles têm lá nesse centro operacional
momento a momento de como estão todos os tanques de armazenagem da Transpetro ligados à Petrobras. Ele sabe exatamente o que produto tem, quanto tem, o que válvula está aberta, que válvula está fechada, se algum produto vazar, se algum produto deixar de mandar informação, tudo isso eles têm um centro de controle operacional que fica no Rio e as informações são via rádio. Então a rede de informações lá dentro envia para um sistema da Transpetro uma informação. Esse sistema, né, de centro de informações OCO, ele tem uma unidade mestre, que nós chamamos de UM, que interage com várias unidades remotas e uma interface homem-máquina por unidade de refino. Tudo isso parece que deixa mais caro, mas não deixa. Deixa mais barato. Quando você tem um erro de ruído, você pode ter um disparo de um alarme, você pode ter uma queda de unidade, você pode perder uma unidade inteira por um ruído de alarme, por exemplo, de um soldador que foi soldar uma peça e no momento que ele tocou o eletrodo naquela estrutura metálica, ele deixou com tanto ruído que derruba a planta, porque a planta entra em alarme. Certo? A gente tem que lembrar sempre que tudo que você conhecia profundamente ontem é completamente obsoleto hoje. Tudo que você achava que era o máximo ontem, hoje pode ser uma peça de museu. Tudo que você aprendeu ontem pode não ser tão importante hoje. Mas tem uma coisa nisso, a experiência é uma grande aliada. Aquelas pessoas que aprenderam a trabalhar com aqueles relógios dentro de caixas de controle, elas vieram aprendendo. E todas aquelas pessoas que estudaram, que não pararam de estudar, que pesquisaram, que todo dia estavam lá tentando ver o que de novo existia, elas continuam trabalhando hoje, elas continuam empregadas hoje. Então, para quem trabalha com tecnologia, automação, instrumentação, eletrônica, eletroeletrônica, eletromecânica, não importa. Esqueça que você aprendeu ontem e não fique zelando aquilo, pensando que aquilo vai te servir para a vida inteira. Tente hoje ver se nada mudou, se nada melhorou, se aquilo que você fazia antes ainda pode fazer hoje. Será que se você pode entrar numa unidade e colocar caixas com bornes, será que aquela tecnologia naquela empresa é a melhor? Ou será que chegando naquela empresa o cara vai abrir um monte de remoto para você e você não sabe nem o que é aquilo? O cara vai falar para você em sistema SCADA e você não vai saber o que é. Então, o importante é que você estude todo dia. Todo dia. Aí você não vai ficar obsoleto nunca. Era isso aí, gente. Eu espero ter contribuído alguma coisa para que você se torne um profissional melhor. Até a próxima.